Bora lá. Última aulinha antes do feriado. Uma semaninha de folga aí. A gente vai terminar a nossa revisão. Eu ainda não sei como que será a avaliação, a avaliação externa, não sei como é que vai ser a aplicação ainda. Parece que ia ter uma reunião com os coordenadores hoje e para depois eles falarem pra gente como é que seria direitinho. Mas a gente vai revisar. De qualquer jeito a gente tem que revisar isso mesmo, tá? Então, hoje a gente vai terminar a parte de sistemas de equações. A gente vai usar também, tá? Essas duas coisas que a gente revisou, determinantes e sistemas de equações, a gente vai utilizar também no conteúdo normal, digamos assim, desse ano. Na aula passada a gente falou sobre sistemas de equações de ordem 2, né? Tinha duas variáveis. Agora a gente vai aumentar um pouquinho essa quantidade de variáveis, tá? Então, na última aula, só um exemplo aqui para a gente lembrar o que foi feito. Na verdade, eu disse que ia deixar como exercício e acabei não postando lá, né? Mas era para ter postado isso aqui e eu acabei esquecendo. Um último exemplo aqui, para a gente ter uma noção de como é que vai funcionar. Ó, exemplo 4, eu enumerei continuamente, tá? Da outra aula para essa. No exemplo, no exemplo 4, a gente tem o seguinte aqui. Se um comerciante misturar 2 kg de café em pó do tipo 1 com 3 kg de café em pó do tipo 2, ele também obtém um tipo de café cujo preço é 4,80 o quilograma, né? Mas se misturar 3 kg de café em pó do tipo 1 com 2 kg de café do tipo 2, a nova mistura custará 5,20 o quilograma. Quais os preços do quilograma do café tipo 1 e 2 nesse caso aqui? Então, ó, de novo, a questão é, para esse tipo de problema, conseguir transformar o que está em texto para equações e usar os métodos que a gente tem para resolver as equações. Então, antes de pensar aqui nos métodos, a gente precisa montar as equações, né? E aí, como é que ficaria esse sistema aí? Ditem para mim aí ou mandem no chat como é que ficaria esse sistema aqui nesse caso. Beleza. Então, eu vou escrever aqui o que você disse. É muito importante fazer isso aqui, ó. Principalmente para quem não. Quando o sistema for grande, tiver muita coisa para descobrir, deixar anotado realmente o que significa. Ó. Ele falou, já está bem claro isso na mente dele, então eu conseguiria resolver isso. Mas para todo mundo conseguir pensar igual, eu vou anotar aqui. Ó. Diz que A era o preço do café 1, vou colocar aqui, café 1, a preço de 1 kg, né? E o B, a mesma coisa, só que do café 2. Beleza? Então, a letrinha A é o preço de 1 kg do café 1 e B, 1 kg do café 2. Então, ó, como é que calcula o preço de alguma coisa? Quando a gente vai no mercado e é pesado, né? Eles pegam o preço de 1 kg e multiplica pelo tanto que você levar. Levou 1 kg é vezes 1, 2 kg vezes 2, aquele preço assim por diante. Então, a equação que foi ditada para mim aqui foi a seguinte, ó, me corrija se eu estiver errado. 2A mais 3B igual a 4,80. Vou colocar 4,8. E depois 3A mais 2B. Oh, cadê? Cadê? Café do tipo 1 com. Tá, então ditei de novo. Ó, aqui eu coloquei. 3A mais 2B, agora ao contrário,
igual a 5,20. Beleza? Então, ó, na última aula, ah, eu coloquei esse problema aqui justamente por causa da leitura do texto. Na última aula eu disse assim, ó, eu vou seguindo o que está escrito, aqui eu escrevi o que ele ditou, né? Agora vamos voltar aqui. Eu vou sempre lendo o que está escrito e escrevendo as equações. Então, eu já posso dizer, antes de terminar, que esse sisteminha aqui está incorreto. Aparentemente está correto, mas ele está incorreto. Vamos descobrir por quê. Se alguém souber, já pode me dizer por que que não está certo. Ó, aqui é o seguinte. Vamos lá então. Vou ler de novo, devagar agora. Se um comerciante misturar 2 kg do café do tipo 1 com 3 kg do café do tipo 2. Então, ó, como está falando, a gente já fez uma leitura prévia aqui e viu que está falando de preços, eu vou usar essa mesma notação. Ó. O Azinho é o preço de 1 kg do café 1 e o Bzinho é o preço de 1 kg do café 2. Até aí, beleza. Então, como está falando aqui, ó, que está juntando e obtém um tipo de café cujo preço é 4,80 o quilograma. Então, ó, eu vou juntar, vou colocar maior aqui um pouquinho. 2 quilogramas, né? 2 unidades aqui do café 1, mais 3 quilogramas do café 2. E ele falou que o preço dessa mistura aqui é 4,80 o quilo. Mas se eu juntar 2 quilogramas do café 1 com 3 quilogramas do café 2, quantos quilogramas de mistura eu tenho aqui? 5 quilos. Então eu não posso falar que essa mistura aqui custa 4,80. Por quê? Olha, 4,80 o quilograma. Então eu vou me fazer uma mistura nessas proporções aqui, né? Por algum motivo ele pegou 2 do A e 3 do B para ficar no gosto que ele queria. Mas ele consegue fazer isso aqui só de 5 em 5 quilos, né? Eu não posso colocar que isso aqui é igual a 4,80, R$ 4,80. Por quê? 4,80 é por quilo. E aqui na mistura eu tenho 5 quilogramas, então não posso escrever assim. Beleza? Deu para entender onde que está a pegadinha no texto aqui? Que eu não poderia colocar direto os valores que estão lá. Então, ó, como está falando que é 4,80 o quilograma, eu vou ter que contar. Vou misturar o café e perceber quantos quilos que vai dar na minha mistura. Então, não é, se é 4,80 por quilo, eu tenho 5 quilos, eu vou pensar o seguinte, ó. Deixa eu limpar aqui um pouco. Eu tenho 5 quilos, então eu não vou usar 4,80, né? Então, na mistura 1, eu tenho 5 quilogramas de café. Então, isso aqui vai me custar 5 vezes 4,80. Então, na verdade, toda essa mistura aí vai me custar 5 vezes 4,80, R$ 24. Então, isso aqui me custa R$ 24. Então, quando ele fala aqui, ó, 2 kg de café em pó tipo 1 com 3 kg de café tipo 2, tudo junto vai dar, poderia trocar isso no enunciado, tudo isso vai dar R$ 24. Então, R$ 24 por quê? Porque é 4,80 por quilo. Então, se eu tenho 5 quilos, pego aquele tanto vezes 5. E a mesma coisa para a mistura do tipo 2. Então, na mistura 2, eu tenho 3 quilogramas do café 1 e 2 do tipo 2, né? Novamente, eu tenho 5 quilogramas quando eu juntar os dois tipos de café. Então, eu vou fazer 5 quilogramas vezes o preço de 1 quilograma, que é 5,20. 5,2, vou deixar aqui. Então, aqui, ó, 5,2 vezes 5, isso aqui vai me dar R$ 26. Então, aqui eu tenho 26. Ótimo. Meu sisteminha aqui está pronto, ó. Corrigindo os valores, então, a ideia inicial era aquela, olha, 2A mais 3B igual ao preço total de 24 e não 4,80, porque são 5 quilos, e a mesma coisa na equação 2. Beleza. Agora eu tenho meu sisteminha para resolver aqui, ó. Sisteminha montado.
aí a gente pode pensar nas opções para resolvê-lo. Posso fazer, por exemplo, vou cancelar aqui o Azinho mesmo, tá? Que é o tipo 1. Então, se eu quiser cancelar o A, lembra que eu disse para vocês, né? Sempre as variáveis que eu vou escolher para cancelar, eu vou pegar o número que está em cima e pôr embaixo. Então, o 2 aqui, eu vou multiplicar a equação de baixo. E esse 3, eu vou multiplicar a equação de cima, para poder cancelar uma. Tem gente que já multiplica com um sinal negativo, depois só soma as equações. Tudo bem, tá? Mas eu vou multiplicar pelo númerozinho que está aqui mesmo, positivo. Então, ó, aqui eu vou multiplicar por 3 e a linha de baixo eu vou multiplicar por 2. Então, eu vou ter outro sistema aqui. Multiplicando toda a linha por 3. Tem gente que esquece de multiplicar o que está depois da igualdade. Tá? Não esquece, é tudo. Então, vou multiplicar tudo por 3 aqui. Vai ficar 3 vezes 2A, 6A. Mais 3 vezes 3B, 9B. Igual a 3 vezes 24. 72. Beleza. Agora a linha de baixo. Tudo vezes 2. Vai ficar 3A vezes 2, mais 2B vezes 2, 4B. Igual a 26 vezes 2. Então, agora eu tenho aqui 52. Pronto, ó. Multipliquei as minhas equações. Agora eu vou subtrair. Lembra que eu falei que sempre vai dar para subtrair ou somar, né? Eu vou ter que testar isso aí. Então, se eu fizer, ó, 6A menos 6A, cancela. Ótimo, então eu vou subtrair. Se fosse um positivo e outro negativo, eu iria somar as duas linhas em vez de subtrair. Então, vai ficar aqui. 6A com 6A, estou subtraindo, né? Cancela. 9B menos 4B. Isso vai me dar 9 menos 4, 5B. Isso aqui é igual a 72 menos 52. Né? Então, aqui vai ficar 20. Pronto, uma equação com uma letra só. B é 20 sobre 5. Então, B é igual a 4. Então, cada que a gente falou que era o B lá no começo, ó. Lá na minha legenda eu coloquei que o B é o preço do café do tipo 1, né? Ou do tipo 2. Então, cada quilograma do café tipo 2 custa R$ 4. Uh, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Continuando. Eu descobri o valor do B. Como é que eu faço para descobrir os outros? Né? No caso aqui, só o A. Eu volto em qualquer equação que tenha a letra A e substituo. Então, substituindo aqui. Substituindo o valor do B igual a 4, na primeira equação, por exemplo, poderia ser a segunda, eu vou ter o seguinte, que 2A mais 3B, que é 3 vezes 4, igual a 24. Então, 2A é igual. Então, 2A mais 12 é igual a 24. 2A é igual a 24 menos 12. Então, eu tenho aqui que o A é igual a 24 menos 12 aqui, olha, dá 12, né? E o 2 que está multiplicando o Azinho passa para o outro lado dividindo. Então, o A é 12 sobre 2. Ou seja, o A é 6. Então, eu tenho aqui que o A é igual a 6 e o B, 4. E aí, posso voltar lá e substituir para ver se está certo, né? Então, vou fazer 3 vezes o A mais 2 vezes B. Será que vai dar 26? Né? Então, 3 vezes o A, que é 3 vezes 6, mais 2 vezes 4, que é 8. Dá 18 mais 8, 26, beleza. Correto.
posso fazer o mesmo teste na primeira equação para verificar a solução. Então, esse caso aqui era os casos dos sistemas com duas variáveis, né? Às vezes era só para resolver o sistema direto, às vezes a gente tinha que pegar as informações no texto e transformar isso aqui para as equações. Mas não foge muito disso aqui, não. Tranquilo até aqui? Feito isso, então, vamos para os sistemas um pouco maiores, com três incógnitas, né? Três variáveis aqui, x, y e z. Antes de começar, qual método vocês usavam para resolver isso aqui? Vocês faziam por determinantes ou por escalonamento? Somando as linhas? Como é que vocês faziam isso? Vocês faziam por determinantes? Oi? Ah, tá. Beleza. Então vamos fazer aqui. Depois, se der tempo, eu mostro para vocês como é que faz por escalonamento. É a mesma coisa que a gente fez no sistema 2 por 2. Só que como tem mais equações, tem que fazer aquele negócio de ficar somando as linhas mais vezes. Tá? Mas é a mesma coisa. Então, deixa eu só lembrar aqui. Ó, por determinante, vocês usaram a regra de Kramer para resolver isso aqui. E como é que funciona? Nós vamos precisar calcular, então, três determinantes, no mínimo. Posso calcular quatro, mas principalmente preciso de três determinantes aqui. Então, eu vou calcular o determinante que eu vou chamar de dx, um determinante que eu vou chamar de dy e o outro determinante que eu vou chamar de dz e um outro, que é o principal, que eu vou chamar só de d, que é o determinante principal. Beleza? Vocês lembram como é que fazia isso? Alguém saberia me explicar aí? E aí, alguém? Ariadna, Jorge, o Alisson, Camille. Bora lá então. Mas pelo menos do comecinho vocês lembram que era mais ou menos assim, né? Tô no caminho certo, só para não fazer de um jeito que vocês não faziam. Vamos lá então, ó. Eu vou fazer aqui, e aí, se quando eu terminasse o que a gente fazia, beleza, eu volto e a gente faz por outro método, tá? Bora lá então, ó. Aqui eu vou precisar de calcular esses quatro determinantes. Como é que funciona esses determinantes aqui? Primeiro eu vou olhar lá no meu sistema, vocês estão vendo que tem x, y e z, né? X, y e z. E aqui, ó, x não tem um y, né? Por que que não tem um y na última linha aqui? Porque na verdade é 2x mais 0y mais 3z. Tá? Então, como é 0y, ele foi omitido aqui. Não preciso desse 0y. Mas a gente vai precisar lembrar que tem esse zerozinho aí. Como é que funciona esse cálculo aqui? Funciona assim, ó. Nós vamos fazer o seguinte, vou calcular esses quatro determinantes aqui. O primeiro determinante que eu vou chamar de D é o determinante da matriz do sistema. Que determinante é esse? Eu vou pegar os coeficientes das variáveis do sistema. Tá? E o que são esses coeficientes? Os números que multiplicam as letrinhas. Só o que está antes da igualdade. Então, para fazer desse jeito, primeira coisa tem que estar separadinho, tá? Letra de um lado e o que não tem letra do outro lado da igualdade. Por exemplo, não poderia ter aqui mais z desse lado, tá? Senão eu não poderia começar usando esse método aqui. Primeira coisa é organizar o sisteminha aqui
Tá bonitinho, beleza. Vamos começar. Então, aqui eu vou pegar os coeficientes, são os números que multiplicam as letras. Então, na primeira linha, olha, eu tenho 3, 2, y e z, né? Então, é 1z. Então, aqui eu tenho a segunda linha é 1x, 1y e menos 1z. Beleza. E na última linha, 2x. Cadê o y? Não tem y? Zero. 3z. Beleza. Montei o meu determinante aqui com os coeficientes. Agora eu vou calcular, né? Igual a gente fez na última aula. Então, vou repetir aqui as duas primeiras colunas. 3, 1, 2. 2, 1, 0. E vou calcular, igual a gente fez antes, tá? Então, vou multiplicar aqui no sentido principal e depois no sentido secundário, tá? As três diagonais. Vou riscar em cima dos valores para não ficar sobrecarregado aqui, ter que ficar apagando, tá? Mas acho que dá para enxergar aqui, ó. Começando sempre da esquerda para a direita, ó. 3, 1 e 3. Então, esse primeiro valor aqui dá 9. Depois, 2 vezes menos 1 vezes 2. Né? Então, aqui vai dar menos 4. E onde tem zero é zero. Beleza. Então, eu tenho aqui, já as primeiras informações que eu tenho é que meu determinante é igual a 9 menos 4 mais zero. Beleza. Depois, para o outro lado, eu vou fazer, começando aqui também da esquerda para a direita. Então, vou começar daqui, ó. 1, 1 e 2. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2, né? Então, vou colocar aqui menos 2. Já vou colocar de sinal trocado. Depois, 3 menos 1 e 0. Aqui vai dar 0. E por último, 2, 1, 3. Né? 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Então, eu vou colocar aqui menos 6. Beleza, então, nas diagonais secundárias, eu tive menos 2, 0 e 6. Esse aqui vai ser o meu determinante. Então, o Dzinho aqui é tudo isso aqui que eu escrevi, né? 9 menos 4, menos 2, menos 6. Beleza? Então, vou calcular isso, né? 9 menos 4, menos 2, menos 6. Então, eu tenho aqui menos 3. Esse é o meu determinante. Esse determinante aqui, a gente vai usar para calcular todas as outras variáveis, tá? Como é que funciona aqui? Então, calculei o determinante principal da matriz e para que eu vou usar eles? O valor do x vai ser o dx sobre d. O valor do y vai ser dy sobre esse dzinho que a gente achou. E o valor do z é o dz sobre o d. Esse mesmo que a gente achou aqui, tá? Vamos lá, então, calcular esses determinantes. Deixa eu só fechar um pouco de coisa aqui, que está travando um pouco. Só um minuto.
Voltei? Bora lá então. Então o que eu fiz foi calcular o determinante principal dessa matriz que deu menos 3. Então eu vou deixar anotado aqui na minha lista que a gente fez um monte de conta para eu não me perder. Então o determinante aqui é menos 3. Agora, vamos para os outros determinantes. Como é que funcionam esses outros determinantes aí? A minha matriz principal é essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar só isso. Beleza. A minha matriz principal, que a gente acabou de calcular o determinante, é essa. E aí, como é que eu faço para encontrar as outras matrizes? Né? Como é que eu faço para calcular o dx, dy e dz, por exemplo? Então, por exemplo, para calcular aqui o determinante dx, o que eu vou fazer? Eu vou apagar os valores de x aqui, que eu coloquei, olha, os coeficientes de x, eu vou tirar, e o que eu vou colocar no lugar desse x aqui? Os valores que eu não usei da outra vez, os valores que estão independentes aqui no meu sistema, ó. Então, eu peguei somente a matriz dos coeficientes e calculei o determinante. Mas tem os números aqui que eu não usei, né? Eu não usei o 23, o 6 e o 16. Eu não usei esses valores. Na hora de calcular o dx, o dy e o dz, eu vou pegar a minha matriz que eu tinha anteriormente, a mesma do começo, né, com os valores de x, y e z, e vou trocando de acordo com a letrinha que eu anotar aqui. Então, por exemplo, o dx, eu vou tirar os valores do x, vocês viram que eu apaguei aqui, e vou colocar os termos independentes, que é o 23, o 6 e o 16. Então, eu vou colocar aqui, ó, 23, 6 e 16. 23, 6 e 16. Beleza? Então, agora eu vou calcular o valor de dx aqui. Mesma coisa, né? Vou repetir, ó, 23, 2, depois 6, 1, e aqui 16 e 0. Beleza? Agora eu vou fazer as multiplicações, né? Todas aquelas multiplicações de sempre. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. Multiplicar aqui, depois aqui e por último aqui, no sentido principal. Então, vai ficar 23 vezes 1 vezes 3. Então, eu tenho aqui meu dx, escrevendo aqui em cima as respostas. Ó. 23 vezes 1 vezes 3, isso aqui vai me dar 69. Depois, 2 vezes menos 1 vezes 16. Então, eu tenho menos 32. E por último, dá zero. Então, aqui eu vou colocar mais zero. Então, fiz no sentido principal. No sentido secundário, vou fazer aqui, ó. Este primeiro, então, ó, 1 e 16, né? E vou colocar aqui com sinal trocado já, então vai ficar menos 16. Continuando, é 23 menos 1 e 0. Onde tem zero sempre vai zerar, né? Então, aqui é zero. E por último, aqui, 6, 2 e 3. Então, eu tenho aqui 2 vezes 6, 12, vezes 3, 36. Então, aqui, menos 36. Certo? Então, eu tenho que o meu dx é igual a 69 menos 32 menos 16 menos 36. Tá? Então, eu vou calcular tudo isso aqui. 69 menos 32 menos 16 menos 36. Isso aqui vai me dar menos 15. Então, o que eu fiz? Fui lá na minha matriz principal, peguei a coluna independente e substituí aqui no lugar das colunas do x. Então, aqui vou até mudar, ó. Aqui não é mais dx, aqui são os valores independentes. Vou colocar aqui independentes aqui. Então, o 23, o 6 e o 16. Beleza, então o dx é menos 15. Ótimo, já consigo descobrir quanto que é o x aqui, ó. Dx é
menos 15. Eu anotei aqui, ó, que o dx é que o x é o dx sobre o d. Então eu já consigo descobrir, né? 15 dividido por 3, né? Os dois negativos, dá 5, então eu já sei que o x é 5. Beleza. Até aqui tranquilo? Beleza. Então, a partir daqui, ó, descobrir uma letra significa que meu sistema só tem mais duas variáveis, não três mais. Então, a partir daqui, eu tenho algumas opções. Eu posso substituir o x lá no meu sistema. Se eu faço isso, o que, que vai acontecer? Quando eu troco o x lá no meu sistema pelo número que eu já sei quanto que é, vai sobrar só o y e o z. Então, na verdade, eu vou ter um sistema com duas equações, com duas variáveis só para resolver. Então, posso fazer isso e resolver do jeito que a gente fazia antes. Ou continuar calculando determinantes. O que vocês preferem fazer? Substituir e voltar para o método que a gente tinha antes ou continuar calculando os determinantes, que é mais tranquilo aqui? Dá sim. Ótimo. Posso sim, tá? Isso aqui acontece, ó, porque eu não tenho o y, né? Eu não tenho o y na última equação. Mas se não tivesse, eu teria que fazer os determinantes ou substituindo e continuar resolvendo o sistema com duas incógnitas mesmo, tá? Eu não vi quem deu a sugestão, foi o Wellington. Rafael? Então, vou seguir a sugestão do Rafael aqui e vou fazer o que ele disse. Ó, mas só ressaltando aqui, ó. Ah, professor, não. E se eu quisesse continuar fazendo aqui? O que eu poderia fazer? Né? Só para a título de curiosidade aqui. Para a gente fazer nos próximos também. Né? Então, dx é menos 15. Beleza. Como é que eu faço para achar o x, então? O x é o dx sobre d. Eu já sei que um é menos 15 e o outro é menos 3. Então, o x divide aqui, vai dar 5. Beleza. Já achei o númerozinho lá da minha resposta. Tá ótimo. X é 5. O que eu faço com essa resposta aqui? Eu posso continuar fazendo a mesma coisa. Ó. Se com o dx e o d eu achei o x, se eu fizesse dy, calculasse o dy, usando o mesmo esquema, eu ia conseguir descobrir o y, que é dy sobre d. Faz a mesma coisa com z, né? Então, vai repetir o processo, é um pouco longo, para o sistema 3x3 não tem como ser muito curto, tá? Então, vou repetir o processo várias vezes e conseguir chegar na resposta do y e do z. Só que dependendo do sistema eu consigo substituir e às vezes fica mais fácil. Né? Nesse caso aqui, como o Rafael disse, se eu substituir eu já vou conseguir formar, descobrir outra letra imediatamente, não vou precisar nem resolver um sisteminha 2x2. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Substituir somente nas duas últimas linhas. Tá? Vou escolher duas linhas aqui. Né? Eu sei uma letra e faltam duas, então eu vou escolher duas linhas do meu sistema aqui. Eu vou copiar, então, a última e a penúltima linha. Olha, x mais y menos z igual a 6. E na última linha está escrito assim, ó, 2x mais 3z igual a 16. Beleza, eu vou usar isso aqui para a gente continuar a solução. Vamos lá, então. Opa. Continuando aqui, ó. Então, vou colar aqui, que eu anotei. Então, aqui eu tenho as duas últimas linhas lá do nosso sistema. Eu só reescrevi aqui. Meio torto, mas reescrevi. Então, ó, era x mais y menos é igual a 6 e 2x mais 3 é igual a 16. Então, eu já sei que o x é
a informação que eu tenho é que o x é 5, né? Que a gente tinha lá. O que eu vou fazer? Vou substituir. Substituir x igual a 5. Olha o que vai acontecer quando eu faço a substituição aqui, ó. Substituir aqui, nas duas, né? Então, meu sistema vai ficar 5 mais y, que é 5 porque o x é 5, né? Menos e igual a 6. Ótimo. Na linha de baixo, vai ficar 2 vezes 5 mais 3e igual a 16. Percebam que na última linha, deixa eu colocar um tracinho aqui. Na última linha tem só uma letra, então lembra que eu disse para vocês, ó, se tiver só uma letra, dá para resolver. Então eu vou resolver essa última linha aqui, ó. Está escrito 2 vezes 5 mais 3e igual a 16. 2 vezes 5 é 10, né? Então está escrito que 10, essa cor vermelha é horrível. Está escrito que 10 mais 3e igual a 16. Beleza. Continuando, resolvendo só essa partezinha aqui, ó. 3e igual a 16 menos 10, né? Separa de um lado para o outro. Então, z, eu esqueço de colocar um negócio no z. Então, z igual a 10 menos... 16 menos 10 dá 6, né? Então, aqui vai ficar 6 sobre, dividindo aqui, o z é 2. Beleza. Então, achei aqui a minha outra solução, que o z é 2. Beleza? Deu para entender o que eu fiz aqui? Muita conta, muita coisa. Podem perguntar. Ótimo. Não vai dar para enxergar tudo, né, como no quadro, porque eu vou ter que ficar muito pequeno aqui para vocês enxergarem, tá? Mas o que eu fiz foi, voltando aqui. Descobrimos, usando o determinante, o valor do x. Né? Então, fiz o determinante dos coeficientes, descobri o determinante principal, que eu chamei de d, deu menos 3. Para descobrir o x, eu fiz o determinante sem os valores do x aqui. Então, no lugar do 3, do 1 e do 2, eu coloquei os termos independentes. Calculamos esse determinante, que eu chamei de dx. Né? Então, aqui, ó, na primeira coluna, eu coloquei os valores independentes, 23, 6 e 16. Calculamos o determinante, achei que o dx é menos 15. Para que serve esse dx? Eu sei que o x é dx sobre o d. Então, menos 15 dividido por 3 deu 5. Beleza, achei o x. Aí, a partir daqui, eu posso escolher por onde eu vou começar, né? Já que eu sei uma letra, então, na verdade, eu tenho um sistema com duas letrinhas só para descobrir, né? Só o x, perdão, só o y e o z. Então, eu posso resolver igual a gente fez no primeiro exemplo, posso continuar fazendo outros determinantes, substituindo, tem várias outras opções. Nós seguimos a dica do Rafael aqui. Oi. Sim. Tá, então, eu substituí aqui por opção, mas eu poderia ter feito assim, ó. O que eu escrevi aqui, fiz só um rascunho e falei rapidão, né? Então, ó, descobri aqui, imagina que a gente não descobriu o z, né? Descobri só o x, o dx, beleza. Aí, como é que eu faria para descobrir o dy? Eu ia colocar aqui a minha matriz novamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fácil. Beleza. Então, ó, essa aqui era a minha matriz. Tá? Eu já vou tirar do meio da tela só para eu copiar fácil aqui. Então, essa aqui era a matriz inicial, né? 3, 1, 2, 2, 1, 0 e 1, menos 1 e 3. Beleza. Deixa eu tirar isso aqui do meio do caminho. Então, essa era a minha matriz com os coeficientes de x, y e z. Para descobrir o dy, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o do x, vou deixar o do z
e vou tirar o do y aqui, ó. Tirei esses valores. E o que eu vou colocar aqui? Os termos independentes. Vou escrever, então, 23, 6 e 16. E vou calcular esse determinante aqui. Tá? Então, ó, vou usar o mesmo procedimento. Beleza, vou calcular esse determinante. E aí, só para acelerar um pouquinho aqui, para a gente ter uma noção de como funcionaria, ó, vou calcular esse determinante e ele vai me dar menos 9. Certo? Então, fiz todo o procedimento novamente. Vai me dar menos 9. Como é que eu descubro o y? dy sobre d. Então, aqui é menos 9 sobre o mesmo d de antes, né? Que é 3. Então, o y é menos 9 dividido por 3, que dá 3. Beleza? Então, poderia ter feito esse mesmo procedimento. Ah, e para descobrir o z? Eu já tenho x, já tenho y. Eu acho muito mais fácil ir lá substituir as duas letras do que calcular outro determinante grande desse aqui. Tá? Então, depois de descobrir o x, depois de descobrir o y, tem de novo a mesma opção. Calcula o dy ou volta lá e substitui e calcula o z. Tá? Então, a gente tem essas opções. Calcular vários determinantes. No caso aqui, a gente fez o dy, o dx e o d. Né? Deixa eu só anotar aqui, vou ficar para vocês depois. O dy deu menos 9, né? E não precisa calcular o dz, né? Então, tem a opção de calcular os determinantes aqui e ir dividindo o dx pelo d, dy pelo d e achando os valores. Ou, a partir do momento que eu achar uma ou duas variáveis, voltar lá no meu sistema e substituir. Né? E eu consigo achar os outros valores. Então, foi o que a gente fez, né? Nós optamos por substituir. Então, substituir o x por 5. Achei z igual a 2. Se eu não tivesse calculado aquele dy lá, o que eu teria que fazer aqui? Eu ia voltar na primeira equação, aqui, né? Porque eu só usei uma. Se eu tivesse usado agora 5 mais y menos z, eu já sei que o z é 2, né? Igual a 6. Resolvendo isso aqui, eu poderia achar o y também. Né? Ia ficar, ó, y é igual a 6 menos 5 mais 2. Então, o y aqui é 6 menos 5 dá 1, mais 2, 3. O mesmo valor que a gente tinha achado lá, calculando o determinante. Tá? Então, tanto faz. Aqui eu vou escolher o que eu acho mais fácil. Calcular determinantes é mais fácil para mim, eu consigo fazer esse determinante rapidinho. Né? Não tem letrinha lá, só número. Beleza, manda bala. Faz os determinantes tudo e depois só vai dividindo. Aí eu acho mais fácil trabalhar com as equações. Então eu vou substituindo os valores, descobre um, vai substituindo os outros, substituindo, até achar todas as respostas. Beleza? Então são dois caminhos que vocês têm aqui para encontrar essas soluções. Dúvidas? Falei um monte de coisa, né? Alguma pergunta até aqui? Ou é muita informação que não dá nem para perguntar? Então, esse é o método, tá? Na verdade, a gente acabou falando aqui de duas opções para resolver o sistema com três variáveis. Não tem como, vocês já sabem disso, o ano passado vocês trabalharam bastante com matriz e determinante, não tem como ficar muito curto isso aqui, tá? Vai gastar papel, tem que ser organizado, porque errou o sinalzinho lá no meio do caminho vai dar errado, né? Então, não tem como fugir muito disso aqui. É grande, mas os cálculos não são difíceis se você for um pouquinho mais organizado do que eu aqui, já é o suficiente. Tá? Não costumo ser tão organizado, não. Vamos tentar usar isso aqui, então, para pensar em um problema. Beleza. Bora lá, então. Ó, aqui é bem grande o texto, tá? Normalmente, questões de Enem, de outras avaliações, tem essas provas, esses textinhos aí. Oi.
Oi? Tem, tá? E aí, como eu comecei usando o método que vocês já utilizavam, que era utilizando matrizes, então, para não misturar tudo hoje na mesma aula, para não ficar, ai, tô perdido, então eu vou fechar o assunto, aí depois eu mostro para vocês o outro método que é por escalonamento, beleza? Mas só para vocês terem uma noção, funciona basicamente do mesmo jeito quando a gente tem sistema 2 por 2. Só que como o sistema é maior, vai dar mais conta, né? Então na hora de eliminar vai ter passos maiores. Beleza? Bora lá então, ó. Ah, na verdade, já dá para eu mostrar aqui, se der tempo. Quantas horas? Não, não vai dar tempo hoje. Mas eu vou mostrar para você sim, tá? A ideia é, além de saber resolver o sistema, beleza, a gente já tem uma ferramenta aí, conseguir tirar as informações do texto e resolver isso para mim. Então, como não vai dar tempo de resolver tudo hoje, vocês vão ter um mês de férias aí até a nossa próxima aula, eu vou montar os sistemas com vocês e vou deixar a atividade aberta lá para vocês terminarem e me dar a solução dos sistemas, tá? Tem dois exemplos aqui, eu não vou resolver com vocês tudo, tá? Vou só montar o sistema de equações, que eu quero mostrar algumas coisas, os detalhes na hora de tirar do texto para a equação, beleza? Então vamos lá, ó. O primeiro problema aqui é o seguinte: inovando na forma de atender os clientes, um restaurante serve alimentos. Voltou agora, Arthur? A internet deve estar oscilando. Beleza. Então, tá. Como não vai dar tempo de resolver tudo com vocês, eu vou ler o problema, a gente vai montar o sistema aqui agora e vai ficar para vocês só treinar a resolução mesmo, tá? O método que vocês quiserem utilizar para achar a resposta final. Então, eu vou mostrar os detalhes do texto aqui, vamos montar o sistema e aí a resolução vai ficar para vocês. Eu vou abrir a atividade lá no Classroom, vocês vão me entregar esses mesmos exercícios aqui, tá? Bora lá então, ó. Eu vou ler aqui, tá? Particularmente eu não gosto de resolver o problema com uma voz na minha mente, mas mesmo assim eu vou ler com vocês, tá? Então, ó. Inovando na forma de atender os clientes, um restaurante serve alimentos utilizando pratos de três cores diferentes: verde, amarelo e branco. Os pratos de mesma cor custam o mesmo valor. Na mesa A, foram consumidos alimentos de três pratos verdes, de dois amarelos e de quatro brancos, totalizando um gasto de R$ 88. Na mesa B, foram consumidos alimentos de dois pratos verdes e cinco brancos, totalizando R$ 64. Na mesa C, foram consumidos alimentos de quatro pratos verdes, de um amarelo, totalizando R$ 58. Comparando-se o valor do prato branco com o valor dos outros pratos, verifica-se que esse valor é. E aí tem as opções aí para a gente analisar. Então, antes de pensar na resposta, eu vou pensar no texto como equações. Então foram três mesas, A, B e C. Cada mesa me deu uma situação diferente. Por exemplo, na mesa A foram consumidos três pratos verdes, dois amarelos e quatro brancos, totalizando R$ 88. Então foi, eu vou usar aqui, olha, o V, né, bem autoexplicativo aqui, V para o preço do prato verde, então não é a quantidade de pratos verdes, tá? A letrinha V é o preço do prato verde. Então, três vezes o valor do prato verde, mais duas vezes o valor do prato amarelo, mais quatro vezes o valor do prato branco, que eu vou usar o B. Isso aqui totalizou R$ 88. Então, o que está no texto agora está na forma de equação. 3V mais 2A mais 4B igual a R$ 88. Na mesa B,
foram consumidos 2 pratos verdes, então vou pagar 2 vezes o valor do prato verde, mais 5 brancos, vou colocar mais para cá, igual a R$ 64. Então, vocês perceberam aqui, ó, que não tem o prato amarelo na mesa B, né? Então, ó, 2 verdes e 5 brancos. Na hora de montar a minha matriz, o que que eu vou pensar? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar 0 para o A, tá? Então, vai ficar 2, 0 e 5. Então, quando não aparece, é porque é 0. Então, tanto faz eu deixar assim, sem nada, ou colocar 0A. Tanto faz, tá? Eu vou deixar o 0A aqui. Eu vou deixar o 0A só para a gente lembrar o que foi feito. E na última mesa, que é a mesa C, foram consumidos 4 pratos verdes, então é 4V, mais um amarelo. Um amarelo. E nada do branco, né? Então, vou colocar aqui, 0 branco. Preciso colocar 0 branco? Não, coloquei só para eu lembrar que é 0, tá? Totalizando R$ 58. Acabou a luz. Pessoal, acabou a luz aqui em casa e não dá para usar, né? Obviamente eu tenho bateria no computador, mas não dá para usar o roteador. É só um minutinho, vou entrar aqui na internet do telefone e a gente finaliza, beleza? Agora minha internet tá falando que não tá funcionando. Ai, ai.
Voltei. Agora se eu cair é porque a internet do meu celular vai falhar, tá? Ainda tá sem energia aqui, mas vamos finalizar, tá no finalzinho só para eu deixar pelo menos gravado isso para vocês. Vou colocar para apresentar aqui de novo. Rapidinho a gente já finaliza. Beleza, vamos terminar aqui. Então, eu tinha montado o sistema, né? Então, todo o texto pode ser resumido nessas três linhas aqui. Como é que eu vou terminar usando aquele método que a gente falou, né? O método dos determinantes? Eu vou pensar no meu D sendo 3, 2 e 4, para os valores de x. Depois 2, 0 e 1, para os valores x não, né? De v, depois de a, e depois do b vai ser 4, 5 e 0. Né? Então, vou calcular o d, depois o dx, depois o dy, se quiser o dz, né? E descobrir quanto que é o x, o y e o z, usando aquele método. Beleza? A gente vai retomar isso aqui, tá? Não precisa assustar que eu tô deixando vocês fazerem sozinho. Mas eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem na solução e tentar fazer isso aqui sozinho antes da gente retomar, tá? O outro problema seria este aqui, ó. Então, ó, 2 minutinhos na tela aí para vocês conseguirem ler. Depois a gente faz a leitura junto e pensa no sistema, ok? Então leiam aí, por favor, e vamos tentar montar o sistema. Beleza. A situação aqui é a seguinte, ó. Um biólogo colocou 3 espécies de bactérias, denotadas por 1, 2 e 3, num tubo de ensaio onde elas serão alimentadas por 3 fontes diferentes de alimentos, A, B e C. Em cada dia serão colocadas no tubo de ensaio 1.500 unidades de A, 3.700 unidades de B e 4.150 unidades de C. Cada tipo de bactéria consome um certo número de unidades de cada alimento por dia, como mostra a tabela. A pergunta é: quantas bactérias de cada tipo podem coexistir no tubo de ensaio de modo a consumir todo o alimento diariamente? Então, aqui, olha, ele tem os tubinhos lá, cada tubo tem uma quantidade de bactéria, né? Ah, e aí, essas bactérias, dependendo do tipo delas, consomem uma quantidade dos alimentos. E tá tudo tabelado aqui, né? Eu só quero descobrir quantas unidades de cada bactéria tem lá naqueles tubos para ele ter considerado exatamente essa quantidade de alimento aí. Alguém saberia me dizer como que ficaria o sistema nesse caso aqui? Ah, obrigado. Senão vocês me deixam no vácuo aqui, eu pergunto, vou ficar esperando. Ou vocês falam que sim, eu falo que não. Então, ó, aqui, ah, tomem cuidado, tá? A observação, coloquei essa tabela aqui justamente para a gente pensar nos totais. Então, eu poderia pensar assim, ó, né? Ah, tem a tabelinha aqui, então vou colocar um x mais um y
mais um Z igual o primeiro valor lá, né? 1.500. Depois, um x mais 5y mais 4z igual a o segundo total do texto, que é 3.700 unidades. Se eu fizer isso aqui, tá errado, tá? Então, isso aqui não posso fazer desse jeito aqui. Por que que eu não posso fazer assim? Porque eu tenho que observar os totais. Então, aqueles valores independentes lá, ó, o que que tem na minha tabela e o que que tem de informação no texto aqui. Então, lá no meu texto está escrito, ó, são 1.500 unidades de A, 3.700 unidades de B e 4.150 unidades de C. Na minha tabela, ó, tem o tipo de bactéria 1, 2 e 3 e as quantidades dessas bactérias aqui, ó, as porções, né? Alimento 2, alimento C. Então, uma porção para o A, uma porção para o B, uma porção para o C, para o tipo de bactéria 1. Depois, uma porção do A, 5 porções do B e 4 porções do C, o tipo de bactéria 2 e assim por diante. Então, aqui, olha, se eu olhar a minha tabela, eu vim e escrevi as equações aqui assim, né? Na horizontal. Isso aqui, ó, é o total de tipo de bactéria. Então, eu não posso vir aqui e colocar que vai dar, somar tudo, vai dar 1.500. Não é isso o total que está falando no texto. Olha lá no texto, ó. É 1.500 unidades de A. Então, 1.500 unidades do alimento A. Então, o total do A é aqui, ó, que eu vou observar, ó. O total do A é aqui, na vertical. Então, total do alimento A, 1.500. Como é que eu chego nesse total aqui? O que que eu vou ter que fazer para chegar nesse total? Da onde que saiu ele? Foi pego uma, olha, uma vez o tipo 1 mais uma do tipo 2, vou chamar de y, e uma do tipo 3. Então, se eu somar todas as quantidades consumidas pelos três tipos de bactérias, só do alimento A vai me dar o total de 1.500. Agora sim, então eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever do lado por causa do espaço, tá? Então, eu vou colocar aqui um x mais um y mais um z igual a 1.500. Ah, foi a mesma equação, né? Coincidência, mas nas outras vai ficar diferente. Então, o total do alimento A é 1.500. Como é que eu cheguei nesse total do alimento A? Eu contei quanto a bactéria 1, quanto a bactéria 2 e quanto a bactéria 3 consomem. Então, eu somei tudo. Depois ele falou o total do alimento B. Então, eu vou ter que... O total é aqui, ó. Vou juntar tudo que tem no alimento B e somar. Então, vai ser uma quantidade para o tipo 1, 5 quantidades para o tipo 2 e 3 quantidades para o tipo 3. Então, eu vou somar aqui na vertical. Então, a minha equação vai ser 1x mais 5y mais 3z igual a 3.700 unidades. Ok? Então, eu tenho que observar os totais. Aquele valor independente lá, total do quê? Total de tipo de bactéria ou total de alimento? Ah, é total de alimento. Ah, então eu vou somar tudo que eu tenho aqui nos meus alimentos, alimento por alimento, né, separadamente, para depois substituir lá, beleza? Então, aqui do alimento C, eu tenho um, uma quantidade para a bactéria 1, 4 para a bactéria 2 e 5 para a bactéria 3. Então, minha equação é 1x mais 4y mais 5z. Qual que é o total do alimento C? 4.150 unidades. Então, esse aqui vai ser o sisteminha que eu vou ter que resolver. Beleza?